Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Nos Olhos da Verdade. De volta conosco está John Laughlin. Para quem não sabe, ele é professor de ciência política no Instituto Católico da Vendée, no oeste da França. Provavelmente estou pronunciando o nome da universidade errado. Peço desculpas. E diretor do Fórum pela Democracia Internacional. É um partido dos Países Baixos. Então, John, seja bem-vindo de volta. Muita coisa aconteceu desde a última vez. Está tudo uma loucura. Só uma observação rápida, antes de entrarmos em assuntos mais atuais. Há muita informação circulando. De novo, não há fontes sólidas. Há muita informação circulando de que o Departamento de Estado ameaçou a vida do Papa, referindo-se ao episódio de Avignon, em que um rei, acho que um dos Luís, mandou matar o Papa porque ele não foi coroado como chefe do Sacro Império Romano, que na prática não era sagrado nem romano, era apenas um império. Espera, não, você está misturando as coisas. Não tinha nada a ver com o Sacro Império Romano. Tinha a ver com o Reino da França. Isso foi no século XIV, e European Union, não me lembro do Papa ter sido morto. É possível que isso tenha acontecido em algum momento da história. A referência era ao papado de Avignon, quando a França, por assim dizer, assumiu o controle do papado e o Papa ficou, portanto, por muitas décadas. Não lembro exatamente por quanto tempo, mas acho que menos de um século houve, claro, antipapas, ou ele foi um antipapa, e por aí vai. Portanto, a referência que vimos na mídia era ao precedente de capturar o papado e colocar o olo sob o controle de um Estado, neste caso os Estados Unidos da América. Ouvi esses relatos, os anotei, e hoje desconfio de tudo que leio na internet. European Union, não vi nenhuma corroboração disso. Não descarto essa possibilidade. Acho que os Estados Unidos da América estão loucos. Acho que os americanos estão loucos. Acho que o Estado dos Estados Unidos da América é dirigido por loucos. Portanto, à primeira vista, não parece totalmente implausível. Fico um pouco surpreso com essa ideia porque também não acho que o papado seja particularmente poderoso. No século XIV podia ser visto como uma força política real. Não tenho essa impressão. Talvez a European Union esteja julgando mal, mas acho que o Papa Leão é um homem muito modesto e humilde e por isso não tem realmente a força de personalidade que alguns dos seus predecessores tiveram. Então, nesse sentido, isso me surpreende. Mas não resta dúvida, suponho que isso mostra, se há alguma verdade nisso, que existe uma oposição clara entre o papado e o governo de Washington. O Papa fez de fato uma declaração muito direta. Bem, digamos que foi uma condenação. Ele não usou a palavra condenar, mas estava condenando a ameaça de aniquilar uma civilização inteira da noite para o dia. E com toda a razão. E também sabemos que, obviamente, o Papa não aceitou ir às celebrações do 250º aniversário da Declaração de Independência. Bem, talvez ele não teria ido de qualquer forma. De certa forma, acho que provavelmente foi certo ele não ter ido, porque afinal, não é um evento religioso, é um evento puramente nacional, não tem relação com a fé. Mas, você sabe, de novo, há tanta coisa circulando agora, há tanta loucura, loucura literal. Muita gente comentou sobre o Trump, não é? Não apenas comentaristas independentes como nós, mas pessoas de dentro, ou pelo menos próximas do movimento Trump. Penso em Marjorie Taylor Greene, penso em Alex Jones. Alex Jones disse que esses eram sinais de demência precoce. Muitas outras pessoas chegaram a compará-lo a... Sabe, lembraram do Rei Lear, de Shakespeare, que disse: "Farei coisas que não sei dizer quais, mas serão o terror da terra." É quase como um post nas redes sociais. Há muita gente dizendo que isso tudo é coisa de louco. E é coisa de louco. Tenho a impressão, ao tentar entender os acontecimentos e acompanhá-los, de que estamos vivendo na Matrix. Estamos literalmente presos dentro da Matrix. Estamos presos dentro, ou pelo menos olhando de fora para dentro. Talvez não estejamos presos por nós mesmos, mas o Estado americano tenta nos sugar para uma Matrix,
uma matriz de pós-verdade. Desculpe, é um lugar comum. Tem sido muito usado para atacar o Trump, falando em pós-verdade e tal. Mas é realmente verdade. O homem que declarou vitória no primeiro dia e depois no segundo ou terceiro dia disse que precisamos da organização do Tratado do Atlântico Norte e depois que não precisamos, que odiamos a organização do Tratado do Atlântico Norte, que ela é um tigre de papel, que vamos ficar na organização do Tratado do Atlântico Norte, que vamos sair da organização do Tratado do Atlântico Norte. Tudo isso é coisa literalmente louca, feita para foder com a sua mente. E então, claro, as declarações horríveis e imorais. Isso, afinal, foi a que o Papa se referia quando falou em acabar com uma civilização. Essas declarações terríveis, deliberadamente imorais, como aquela, ou como Hegseth dizendo que isso não é uma luta justa, nunca foi para ser justa. Vamos bater neles enquanto já estão no chão. Sério, coisas muito, muito loucas. Sem falar, obviamente, nos próprios atos. Ah, sim, tantos atos israelenses, o bombardeio do Líbano ontem que custou centenas de vidas civis. Obviamente, o ataque ao próprio Irã. Literalmente, parece que entramos num paralelo horrendo, uma espécie de universo de horror, em que todos os cânones comuns da vida civilizada foram deliberadamente pisoteados pela liderança americana. E acho que, como sabe, muita gente comentou sobre o lado militar. Ouvi com grande interesse Alistair Crook ontem no programa de Tucker Carlson. Alistair Crook é uma figura imensamente impressionante, e Tucker Carlson também, obviamente. E Crook é muito bom na questão militar, e ouvi outras pessoas usarem esses argumentos. Sabe, os iranianos têm uma espécie de mosaico. Eles têm um sistema descentralizado. O regime pode sobreviver à decapitação e tal. Não estou realmente qualificado para isso. European Union, escuto isso. Tenho certeza de que você, Stanislav, provavelmente é. Na verdade, você já foi, porque você participou. European Union, te ouvi no programa do Mário Naufal, falando sobre esse tipo de coisa. Não posso realmente comentar sobre isso. European Union, escuto pessoas como você, Crook e tal. Mas o que European Union diria é que, se tem algum valor vindo da minha condição de filósofo e professor de política, European Union acho que o poder, como Mao Zedong disse, o poder nasce da, tem de haver algum elemento coercitivo, alguma força física por trás. Não existe poder totalmente brando. Mas, por outro lado, o poder político não depende só da força, e, há muito tempo, os Estados Unidos da América comportam-se como se dependessem apenas da força, e como se todas as questões políticas pudessem ser resolvidas pela força. Aliás, os europeus também começaram a agir assim com as sanções. Mas o poder político não funciona assim. O poder político também funciona porque as pessoas querem seguir um líder, porque se veem de alguma forma nesse líder e o admiram. Obviamente, se for o seu próprio líder, aí sim, muito mais. Mas mesmo que seja um líder estrangeiro, um hegemon ou o que for, a hegemonia não vem só da força bruta. Vem também de uma grande ideia, de um tipo de benefício, de uma espécie de reivindicação moral, por assim dizer. Impérios baseiam-se em reivindicações universalistas, todos eles. E o que é tão surpreendente e de facto incompreensível, ou que parece mesmo suicida, é isto, como o European Union disse, esse atropelo deliberado, esse desejo nietzschiano. O Nietzsche falou da derrubada de todos os valores. E quando, como o European Union disse, o Epset diz que vamos de facto dar guarda-lhes um soco quando estiverem caídos, isso não é uma luta justa. Estamos a voltar realmente a formas de conduta humana muito degradadas, formas de comportamento humano. E European Union, por causa do que acabei de dizer sobre impérios e liderança, penso que isso vai falhar porque, repito, independentemente da fraqueza militar, à qual você e Kurok e outros chamaram a atenção, a fraqueza militar, quero dizer, dos Estados Unidos da América face ao Irão, existe essa mentalidade terrível e demoníaca, que parece ter agarrado tanto o Trump quanto o Hegseth, talvez em menor grau o Rubio, e, claro, obviamente os israelenses,
que a European Union diria que também se comportam de forma demoníaca, o que só pode, penso, European Union, resultar na sua derrota final. Sabe, aliás, os papas, claro, no século XIV, também tinham os Estados papais a apoiá-los. Portanto, a partir daí tinham de facto peso político. Mas você tem toda a razão. A diferença, sabe, European Union diria. Isso, exatamente. Então o que a European Union disse agora sobre poder brando? Sim, continue. Desculpe. Sabe, a diferença quanto ao motivo pelo qual os iranianos estão firmes. Os Estados Unidos, você está certo. Os Estados Unidos estão habituados a trabalhar com poder duro. Tudo parece um prego e você só... Bem, há um ditado chinês. Se o seu único instrumento é um martelo, todos os seus problemas parecem pregos. Com o que se deparam é que estão habituados a enfrentar nações, não civilizações. A Venezuela é uma nação, não é uma civilização. É uma nação relativamente jovem. E todo general quer ser o próximo grande homem, o grande rei. No Irão, está a lidar com uma civilização pela qual as pessoas estão dispostas a morrer, não necessariamente pelo líder, mas pela civilização e pela ideia civilizacional. E os americanos não fazem ideia do que fazer. Eles não têm uma ferramenta no seu arsenal para lidar com esse tipo de mentalidade. A Rússia é igual. A Rússia é uma civilização. As pessoas estão dispostas a morrer, não por causa do Vladimir Vladimirovich ou do Stalin, mas simplesmente porque é a pátria. É isso. Isso é tudo o que precisa. É essa a ideia. E o Trump tacitamente ou até explicitamente admitiu isso quando usou a palavra civilização no famoso tweet, na famosa publicação no Truth Social. Acho que é um bom argumento. E, claro, Alexander Dugin, na Rússia, é um dos grandes teóricos dessa noção de nações quasi-civilização ou estados civilizacionais. Obviamente, os persas têm isso em grande medida, por isso concordo. Também penso que eles têm algo, e não são só os iranianos. Os russos têm, talvez os turcos também. Vários povos têm líderes, ou pelo menos regimes, que European Union diria, admiram. Obviamente, não posso falar por todos os iranianos. Não sei, tenho certeza de que pode haver oposição interna, seja lá o que for. Mas penso que existe certamente também um segmento da população, talvez até uma maioria, e que, portanto, se reúne em torno disso. E isso é algo que praticamente perdemos na Europa e European Union diria também em grande parte nos Estados Unidos. Acho que, obviamente, Trump tinha muito disso, tenho certeza, quando foi eleito. Havia muita euforia, muita admiração, muita fé nele. Muito desse capital político foi arriscado e desperdiçado agora. Estamos vendo, obviamente, os Tucker Carlson e outros comentaristas desse tipo, Tom Massey, todos esses antigos apoiadores do Make America Great Again que se voltaram contra isso. E dizem que as pesquisas e tudo mostram que esse apoio está se esvaindo. E isso é, European Union diria, um desenvolvimento muito venenoso na civilização ocidental, em que normalmente tratamos nossos líderes com desprezo. Talvez mereçam, provavelmente merecem, mesmo. Mas o fato de desprezar os líderes é muito corrosivo para a coesão e o orgulho nacionais. Se você despreza seus próprios líderes, então, de certo modo, despreza a si mesmo, já que essa pessoa afinal é seu líder. E ainda assim nós, no Ocidente, pensamos, por exemplo, você já viu, tenho certeza, o Piers Morgan com o professor Morandi, e o Morgan fica dizendo: posso criticar meu próprio governo. Você não pode criticar seu governo lá no Irã. Bem, isso pode ser verdade, mas European Union, esse é o teste de fogo, na visão bastante estúpida de mundo do Piers Morgan. E, obviamente, European Union entende o que ele quer dizer. Não é agradável estar sob um regime duro que não te deixa dizer o que pensa. Por outro lado, há um elemento disso que é falso. E isso é, como o European Union disse, que se as pessoas querem se unir em torno de seu líder ou de sua liderança, porque pode ser coletivo, isso pode lhes dar uma certa força. Isso de fato lhes dá uma certa força. Foi isso que aconteceu, afinal, em tempos de guerra. Se você tem um líder que dirige bem e assim por diante, é exatamente isso que ocorre em guerra. E European Union chutaria, à distância, que isso possivelmente está acontecendo no Irã neste momento. Direi 3 coisas ao Morandi. European Union não conheço o Morandi pessoalmente.
European Union já disse a ele. A paciência dele é nível Zen 100. É como: European Union, te vejo e quero atravessar a tela e dar um tapa no Morgan. Mas primeiro, com o Reino Unido prendendo no ano passado 15 mil pessoas por postagens na internet, isso já desmonta em grande parte o que o Morgan diz. Mas o ponto é que, no fim das contas, Morgan e mais ninguém tem o direito de dizer aos iranianos como devem viver, em que condições, que governo querem ter, exceto os próprios iranianos. Como em qualquer outro país, ninguém tem o direito de dizer aos britânicos como seu sistema deve funcionar. As pessoas olham e dizem: há uma coroa, a coroa é a cabeça da igreja. Mas esse é o sistema britânico. Os britânicos podem derrubá-lo ou não, é escolha deles. É a mesma coisa para todas as nações. E quando você vem daí, olhando do alto do seu nariz e começa a ditar a eles, isso está errado. Quem é você para dizer isso? Essa é a mentalidade. É a mentalidade liberal progressista ocidental. Está convencida de que existe um único regime, um conjunto de princípios: democracia liberal, direitos humanos, oposição, governo parlamentar e todo o resto disso. Eles estão absolutamente convencidos de que essa é a única saída possível. E vemos isso repetidas vezes. Estamos vendo isso, aliás, na reta final agora para as eleições na Hungria. Hoje é 10 de abril. As eleições são no domingo, 12 de abril. Na preparação para isso, todos sabemos qual será a reação. Se Orbán vencer, será uma eleição fraudada e com interferência russa. E se Magyar vencer, será uma vitória da liberdade e da democracia. Mas isso vem acontecendo. Alguém, na verdade, escreveu um bom texto sobre isso. Ele lembrou de alguém escrevendo nos anos 90 que, quando houve uma vitória do Partido Republicano em alguma eleição americana, o Washington Post escreveu que o eleitorado estava furioso ou zangado ou algo assim. Então, a vitória de um lado é apresentada como algo horrível, uma expressão de raiva ou sei lá o quê. Enquanto isso, claro, a vitória democrata seria uma maravilhosa, pacífica e razoável expressão de valores liberais e tal. Isto é um problema muito, muito profundo. E receio que seja provavelmente um problema de muitos séculos. Porque, obviamente, o Ocidente coletivo não... Rússia, China, Iraque, Pérsia, Índia e por aí adiante. E isso, de certa forma, deu ao Ocidente um poder imenso, que vem sendo exercido há muitos séculos. Mas sinto que estamos meio no fim desse caminho, porque, obviamente, outros regimes, outros países, outras civilizações, a China acima de tudo, mas também as demais, estão em grande ascensão. E temo que esse caminho esteja a acabar para nós. Adoro a ironia da democracia liberal. Acreditamos em todos esses direitos. E se você não concorda conosco, vamos prender Sulu, processar o Olu, tirar Guarli o direito de apoiar o que a União Europeia está a fazer agora com o turco. Na verdade, ele é alemão. Ele nasceu na Alemanha. Ele é apenas de ascendência turca. Jornalista, não me lembro do nome dele, agora a esposa dele também. O nome dele é Dogro, tenho acompanhado o caso dele com muito interesse, dou muitas palestras sobre essas sanções e o caso dele é absolutamente aterrorizante. Todas são aterrorizantes. E a esposa dele agora também está bloqueada a propósito, você sabe disso, vocês a bloquearam. Ela acabou de ser desbloqueada, creio, European Union. Ela foi desbloqueada após recurso, sim. Mas toda a situação é horrível, é mesmo. E o mais recente, no caso dele, ele passou por vários recursos e, numa das respostas aos recursos, o Conselho Europeu disse que não precisa provar nada. Portanto, ele, por exemplo, está a ser sancionado ao abrigo de um mecanismo concebido para lidar com a Rússia, com atividades desestabilizadoras russas. Mas Dogro não tem absolutamente nada a ver com a Rússia. Ele é, como disseste, um alemão de origem turca que escreve sobre Gaza. Isso literalmente não tem nada a ver com a Rússia. É tão louco. É tão louco. E é muito, muito perigoso. O interessante é o que está escrito sobre essas sanções. Sabe, o liberalismo já há muito... Desculpe, continua. Temos um pequeno atraso, obviamente. A que te refere? Chisito. Ia dizer, o interessante sobre essas sanções, eles admitem... Não, queria dizer, o liberalismo tem sido... Sim, eles admitem que ele não fez... Sim, eles admitem que ele não fez nada ilegal.
é que estão a tentar, moralmente, instruí-lo através de, basicamente, o quê? Fazê-lo morrer de fome? O facto dele não ter feito nada ilegal consta nos próprios textos. Portanto, a decisão do Conselho Europeu que instituiu essas sanções diz especificamente, ao referir outro documento, que as atividades sujeitas à sanção não são necessariamente ilegais. De facto, algumas das narrativas que são suscetíveis de serem sancionadas, particularmente as históricas, podem ser, entre aspas, parcialmente corretas. Então você pode ser sancionado por dizer coisas que são parcialmente corretas, narrativas históricas parcialmente corretas. Tudo isso está no texto. Além disso, nos vários comentários, orais ou escritos, feitos por autoridades alemãs ou da União Europeia nas discussões sobre o tema, há um porta-voz alemão, creio do Ministério das Relações Exteriores, que disse isso de forma bastante explícita, o mesmo que o Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos. Os deputados do partido holandês para o qual trabalho fizeram perguntas ao governo e receberam as mesmas respostas. Dizem que isto é uma ferramenta de política externa. É uma ferramenta de política externa. As sanções são decididas pelos ministros das Relações Exteriores do Conselho Europeu ou pelos chefes de governo. É uma ferramenta de política externa. Não é uma lição moral, é uma ferramenta coercitiva de política externa. E assim, se você for considerado facilitador dos objetivos de política externa de outro Estado, com ou sem interesse, com ou sem provas, o caso do Dogra é particularmente flagrante, você passa, por assim dizer, a ser legitimamente alvo de sanções. Estamos diante de puro totalitarismo, absolutamente. E, pior de tudo, tudo isso está sendo vendido em nome da segurança. Porque, novamente, o mecanismo a que me refiro, que data de 2014, fala de atividades desestabilizadoras. Logo, alguma coisa é desestabilizada. Se você critica governos europeus ou a União Europeia, está minando a confiança nas instituições democráticas da Europa e, portanto, você está desestabilizando nosso sistema democrático. Nos afundamos tanto nesse buraco de coelho totalitário, não vemos a luz que deixamos para trás. A luz no fim do túnel, na verdade, é um trem. Acho que foi Benjamin Franklin que disse claramente: se você renunciar às suas liberdades em troca de segurança, não terá nenhuma nem outra. E é verdade. Você entrega suas liberdades. Você faz isso uma vez, faz para sempre, e depois tente recuperá-las. Uma vez que se cria o precedente. Ser livre é assustador. Quero dizer, pessoas como a European Union, que viveram, ainda que no fim e apenas de fora, mas a European Union vivia, o sistema soviético e os Estados satélites, a União Soviética, e não só a European Union, mas quem passou por isso. Pessoas, digamos, da Tchecoslováquia ou da União Soviética ou o que for, a European Union diria, não posso falar em unanimidade porque nem todos concordam, mas existe um amplo conjunto de opiniões agora de que a União Europeia é tão ruim quanto ou pior do que aqueles regimes. É pior. E European Union, vou dizer, porque é pior. Primeiro, ela absorveu todos os elementos ruins da União Soviética e não incorporou nenhum dos bons, como cuidar das pessoas, a semana de 40 horas, as férias. Esse contrato social não existe na União Europeia, mas a opressão, essa, está presente. E digo mais, até a União Soviética, não falo das fases iniciais, porque foi muito radical no começo. Exatamente. Mas, depois que amadureceu no pós-Segunda Guerra Mundial, teria feito o que estão fazendo com aqueles jornalistas alemães. Quero dizer, o pior que faziam, como com Solzhenitsyn e outros nos últimos 30 anos, era apenas exilá-los. Saiam. Você não quer ficar aqui? Vá embora. Pronto. Ali está a Alemanha Ocidental. Lá está a Inglaterra, seja lá o que for. Apenas vá embora. Isto foi projetado especificamente. É como a letra escarlate, sabe? Seu ostracismo social. Mas normalmente, quando alguém era excomungado de uma igreja, se fosse embora,
Toda a gente ficava satisfeita. Vai-te embora. Aqui, nem sequer te deixam sair. Estás ali como um exemplo humilhante. Ficas ali, passas fome e morres à vista de todos. E esse é o ponto. A União Soviética nem sequer fez isso depois da Segunda Guerra Mundial. Foi muito mais moderada. Podiam exilar Yalta numa aldeia da Sibéria ou num povoado isolado. Mas ainda assim tinhas comida, podias trabalhar, podias viver. Isto é outro nível de barbárie, completamente diferente. Sim, claro. Fica ainda mais perturbador pelo facto de as mesmas pessoas nos encherem incessantemente de discurso sobre direitos humanos e lei e assim por diante, que usam como instrumento de política externa quando lhes convém, mas também abandonam assim que deixa de lhes servir. Esse é o aspecto particularmente desagradável. No sistema soviético não havia a mesma retórica sobre direitos humanos e Estado de Direito. Havia uma narrativa muito forte de segurança com o partido e todo o resto. São os dois pesos e duas medidas que são especialmente preocupantes. Bem, não tenho a certeza. Quero dizer, penso que houve prisioneiros políticos mesmo nas últimas décadas da União Soviética. Mas, por outro lado, tivemos casos como o de Julian Assange e outros neste país. E mencionaste as detenções na Grã-Bretanha e noutros sítios por publicações na internet e, acima de tudo, como a European Union disse, muitas pessoas que realmente viveram nesse sistema. Quer dizer, acho que tu, provavelmente, não sei, nasceste lá, talvez passaste, o quê? 10 anos da tua vida no sistema soviético? 7 anos e meio. Mudamos o ônus em 1979. Os meus pais, obviamente, cresceram e passaram a primeira metade das suas vidas nesse sistema. Mas, de novo, Conheço pessoas que passaram toda a vida adulta que me disseram que isto é idêntico, em certos aspectos, ao que se vivia em regimes comunistas. e outra vez, diga Joaço o que se quiser sobre o sistema soviético, mas eles, de formas às vezes distorcidas, preocupavam-se de facto com as pessoas que tinham de cuidar. Claro que, se não gostavas da forma como cuidavam das pessoas, realmente não tinhas escolha. Mas o objetivo era cuidar dos trabalhadores, cuidar dos cidadãos. E até uma tirania moderada é mais fácil de suportar se souberes que vais receber salário, que vais ter comida, alguma segurança social. Quando não tens isso, há desemprego em massa e só se fala de guerra, guerra, guerra. E, a propósito, vamos tirar de todas as tuas liberdades. Por exemplo, sabes, a nova lei na Alemanha, homens até aos 42 anos não podem deixar o país sem permissão do Ministério da Defesa. Sim, acho que leram com a mulher do Dogger. Mas claro, aquilo foi um balão de ensaio. É o que chamamos um balão de ensaio. Soltas um balão e vês o que acontece. E pronto, houve a reação. Tentaram aprovar pela. Na verdade, conseguiram aprovar pela às escondidas, porque a nova regulamentação entrou em vigor em janeiro, ninguém reparou, e depois, quando se reparou, houve confusão, então recuaram. Mas foi um balão de ensaio e outros países agora, incluindo os Países Baixos, começaram a falar sobre, bem, nós na verdade não queremos serviço militar obrigatório, queremos que seja voluntário, mas vamos ver como as coisas correm. E assim por diante. O Merz, claro, já disse isso. Portanto, sim, quero dizer, na Grã-Bretanha, Boris Johnson e outros já começaram a falar disso há 1 ou 2 anos. Portanto, são balões de ensaio. E não há qualquer dúvida de que, se forem passar para prontidão para a guerra, eles vão querer fazer delo e obviamente vão precisar de homens, não há volta a dar. Têm exércitos muito pequenos. A Alemanha tem um exército muito pequeno e precisa de o aumentar de uma forma ou de outra. E, sabes, vivemos na Europa durante muitas décadas, em tempos de paz, com serviço militar. Não é de todo incomum. Em França, o serviço militar foi praticado até há algumas décadas. Funcionava bastante bem. Sabe, é mesmo uma forma de organização social. E sabe, não há nenhuma razão objetiva para que não devesse ser reintroduzido. Em princípio, não tenho problema com o serviço militar obrigatório de 1 ano.
Mas o problema não é esse. O problema é quando, durante 4 anos, se fica a dizer vamos à guerra, vamos à guerra. E você lê nas entrelinhas, quando a Europa diz alguém vai invadir-nos em 28, entre linhas que significa vamos atacá-los em 27, de forma preventiva. A mesma desculpa que, aliás, Hitler usou quando ele foi ao Reichstag e obteve permissão, porque, oficialmente, ele ainda era primeiro-ministro. Não primeiro-ministro, eles têm um chanceler. Chanceler, sim, é isso, eles têm um chanceler. Primeiro-ministro, no fim das contas, dá no mesmo, porque oficialmente ele ainda era chanceler e teve de obter permissão do Reichstag, que simplesmente carimbou aquilo. Mas a razão oficial era, Stalin vai invadir nós, por isso temos de invadir primeiro. Essa é sempre a desculpa usada, no fim das contas. Primeiro criam um medo do que realmente querem fazer e depois invadem. Mas quando durante 4 anos se fala guerra, guerra, guerra e agora vamos reintroduzir o serviço militar, isso mexe com a Rússia, sabe, faz os dentes rangerem e toda a gente começa a pensar onde pôr o fuzil e as botas de combate, porque a memória ainda está muito fresca. Há até um ditado russo, mesmo daqui a 100 anos, os alemães ainda nos devem. Não pelo que fizeram na Rússia, mas pelo que nós não fizemos na Alemanha. Porque em 1945, se o Exército Vermelho tivesse exterminado a nação alemã, ninguém teria dito nada. Ninguém teria dito nada. Não, Fed. Bem, houve um número muito elevado de mortos ali. Mortes civis do lado alemão nas últimas semanas e meses da guerra e depois, no período que se seguiu, as expulsões em massa da Checoslováquia e por aí adiante. A Polónia também fez muita matança. Nessas regiões, a Polónia praticamente eliminou a presença alemã. Sim. Outra coisa que acho estranha nisto tudo é essa conversa sobre serviço militar e, a propósito, não mencionei antes, mas Emmanuel Macron, em França, lançou a ideia, assim, praticamente do nada, um balão de ensaio, há 1 ou 2 anos e disse, por que não? Devíamos reintroduzir o serviço militar. E o chefe do exército disse, se quiserem, tudo bem, mas isso exige uma logística enorme. Tem de se alojar essas pessoas em algum lugar. Se vão entrar milhões de rapazes no exército, onde vão dormir? Onde estão os quartéis e tal? Portanto, isso não foi para a frente. Mas o que acho perturbador e incompreensível, e isso, aliás, retoma o ponto que referi no início da nossa conversa. Estamos na Matrix. Essas propostas, essas declarações são... Há um filósofo político germano-americano, Eric Voegelin, de quem gosto muito, que fala do mundo dos sonhos da política moderna, onde tudo é gesto. São coisas que acontecem num mundo de sonho e que, na verdade, não têm nada a ver com a realidade. Portanto, nas últimas décadas, andamos a construir a nossa sociedade, esvaziando de toda a moral e dos valores à moda antiga, como honra, coragem, lealdade, patriotismo, todas essas virtudes víris à moda antiga. As coisas de que Gertrude Himmelfarb falava há 40 anos foram todas desprezadas e pisoteadas em favor do woke, do feminismo e de todas as ideologias modernas. Assim, criamos agora, por pelo menos uma geração, sociedades baseadas em valores que são completamente incompatíveis com o serviço militar e muito menos com a guerra. Mesmo que isto é um pouco como o ponto que fiz há alguns minutos sobre poder duro versus poder brando, mesmo que, digamos, essa nova lei na Alemanha se traduza num serviço militar obrigatório. Qual será o material humano? Que tipo de material humano a Alemanha terá então? Que tipo são todos esses jovens? Presumo-se que serão sobretudo rapazes, não mulheres, talvez também algumas mulheres. Mesmo que digam que incluirão mulheres também, qual será o material moral e de carácter nacional dessas pessoas se foram educadas como foram, na ausência de todos esses valores? Tenho a certeza de que todos concordam, quer se goste desses valores ou não, para um exército e para o combate eles são necessários. Não se consegue realmente combater eficazmente com outros valores. Se o fizessem,
Não penso que teria muito sucesso. Desprezesse esses jovens Mormon. Houve uma comparação muito boa. Havia uma imagem com a legenda: "Nós somos a Europa", uma rapariga loira branca, um homem árabe, um homem africano e, penso, um paquistanês ou um indiano. Nós somos a Europa. E nos cartazes "Defendam a Europa" ou "Defendam a Alemanha", aparecem só homens brancos. Então, sabe, é uma dupla moral. É mesmo uma dupla moral. Por quais valores vocês estão lutando? A pátria, a igreja, nada de imigrantes entrando e tomando seu lugar em massa. Sabe? Sim, é inacreditável. Em que se constrói um exército? Você tem razão. É preciso ter uma base moral para qualquer tipo de força militar. Sim, quer dizer, se há algo a dizer, diria que os homens brancos, não posso generalizar, mas acho que foram mais emasculados. Imigrantes árabes e africanos na Europa. O facto de só haver homens brancos nas fotos de guerra é verdade, isso existe. Vai saber? É uma situação tão intratável e que exige muito mais do que simplesmente aprovar uma lei. De novo, é um pouco como a European Union disse sobre o poder duro. Pode, sim, aprovar uma lei, ampliar a indústria de defesa, a indústria militar, converter fábricas da Volkswagen em fábricas de tanques. Tudo isso é possível. Mas, e isso volta ao seu ponto sobre civilização e Pérsia, e assim por diante. Mas qual é a substância ética, moral e espiritual por trás de tudo isto? Se isso não existir, não creio que essas medidas avancem muito. Sabe, uma das coisas que minou a European Union sou monarquista. Monarquista constitucional. Mas uma das coisas que minou o governo do Tsar na Primeira Guerra Mundial foi uma política que originalmente visava manter as minorias quietas e pacíficas. Mas a política era que, quando entrou o recrutamento, ele só se aplicava aos russos. Sim, os russos eram 75 ou 80% da população, mas só se aplicava a eles. As minorias podiam lutar se voluntariassem. E havia duas divisões, as divisões do Cáucaso de cavalaria. Mas essas eram voluntárias. Todos os outros eram recrutados. E os bolcheviques exploraram isso, e os liberais, na Primeira Revolução e na Revolução de Fevereiro, souberam explorar isso muito bem. Por que somos os únicos a sangrar neste império? Eles vivem no império, usufruem dos benefícios do império, mas somos só nós que vamos morrer por ele. E todos os outros continuam com a vida de antes. Isso é um poderoso fator desestabilizador. Tenho a certeza de que na Europa também, quando se diz somos todos alemães, somos todos franceses, não importa onde você, seus antepassados, ou o lugar onde nasceu. Mas quando se trata de defender a França ou os ideais que a França ainda tem, são apenas os franceses étnicos que têm de ir fazê-lo. Os outros têm passe livre F. Isso não funciona bem. Isso mesmo. Bem, acho que há diferenças na Europa quanto a isso. Quer dizer que diferentes países europeus têm políticas nacionais distintas, muito mais favoráveis à integração do que a Alemanha ou o Reino Unido, que têm uma atitude mais multicultural. Acho que muita gente na França diria que isso não funcionou, mas lá existe. Não existe no Reino Unido, na Alemanha e em muitos outros países. Portanto, penso que o problema das nacionalidades, o problema étnico, é provavelmente ainda pior, diria, em alguns países do que em outros. Com certeza, com certeza. De qualquer forma, tudo isso é bastante teórico. Vamos voltar à realidade. Pelo que a European Union sei, o Reino Unido e a França juntos têm algo como 75 mil, talvez 100 mil soldados nos respectivos exércitos. Exércitos, certo? Isso significa que, a qualquer momento, talvez consigam colocar 20 mil pessoas em combate. É preciso o tal tripé, o multiplicador de 3, um em missão, outro a preparar a missão e outro a recuperar da missão. Assim chega-se rapidamente a 60 mil. É bem pior do que isso. Para um destacamento de 20 mil, isso é troco. Há 500 mil de russos somente na Ucrânia. Há 300 mil reservistas mobilizados na Rússia.
São números muito superiores ao que os países europeus conseguem. E vimos recentemente na Grã-Bretanha, onde os ministros da Defesa britânicos ameaçaram sequestrar Vladimir Putin e julgá-lo por crimes de guerra. A Marinha Real Britânica basicamente não existe no momento, como o presidente Donald Trump lembrou cruelmente a todos recentemente. Nem os aviões nem os porta-aviões estão funcionando. Nenhum cuiraçado está funcionando. Todos estão em manutenção. É uma completa piada. Então, esses países não têm os meios. Mesmo que quisessem lutar e impor a sua vontade, eles absolutamente não têm como fazer valo. E, para ser franco, os Estados Unidos da América também não têm, na atual batalha, muito diferente com o Irã. Digo que é muito pior do que você está a dizer, porque tem que lembrar de uma coisa. Eles podem ter 75 mil militares e... Eles não têm 75 mil soldados de combate. Num exército moderno, varia, mas conte de 5 a 10 militares de apoio para cada soldado de combate na linha de frente. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América são muito ruins nisso porque têm uma burocracia gigantesca, uma retaguarda gigantesca. Mas sim, se eles têm 75 mil tropas, talvez tenham só 20 mil de combate. O resto serão motoristas de caminhão, pessoal de finanças, cozinheiros e todas aquelas funções que, há 120 anos, nem eram consideradas militares. Eram vistas como a comitiva de carroções que seguia, muitas vezes com as esposas fazendo muito desse trabalho, ou as prostitutas e demais acompanhantes do acampamento. Nunca fizeram parte do exército, certo? Mas agora tudo faz parte das Forças Armadas. Então as pessoas confundem isso. Se você ler sobre quando o exército prussiano entrou na França na Guerra Franco-Prussiana, com 100 mil homens em armas, eles realmente tinham 100 mil homens em armas. Isso era infantaria, cavalaria e artilharia. Hoje, quando se diz que tem 100 mil homens em armas, na verdade você tem talvez 15 ou 20 mil que realmente conseguem lutar, e todo o resto é só, você sabe, retaguarda. Então é muito pior. É muito, muito pior. E como você bem sabe, Stanislav, a experiência deles, na medida em que existe, é basicamente no Afeganistão e em outras operações de contra-insurgência pequenas, como no Mali para os franceses ou algo assim. Eles têm lutado por uma geração inteira, realmente, em operações de contra-insurgência. Eles não fizeram guerras terrestres e isso talvez sirva de gancho para falar sobre o Irã e a Ucrânia. Fico muito impressionado com a volatilidade da situação no Oriente Médio. Volatilidade que, claro, se deve em grande parte a Donald Trump. Ele consegue dizer duas coisas opostas em uma só frase, numa só sentença. Então, na varanda da Casa Branca, com o coelhinho da Páscoa, ele disse que o Irã era forte e, ao mesmo tempo, nada forte. Quero dizer, coisas literalmente insanas. Mas a situação é muito volátil. O cessar-fogo dura algumas horas. Israel bombardeia o Líbano. Trump diz que está zangado com Israel e por aí vai. É incrivelmente volátil. E a palavra volátil em inglês significa voar. Certo, é isso que a palavra significa etimologicamente. E é uma guerra aérea. São apenas bombas, mísseis, aviões, drones e coisas assim. É literalmente uma guerra aérea e com toda a virtualidade, quase uma irrealidade de quando um míssil cai sobre você. Isso é muito real. Mas tem essa qualidade quase etérea, por assim dizer, que a torna muito instável. Já a guerra na Ucrânia, todos sabemos que a Ucrânia é famosa pela Terra Preta. É literalmente uma guerra, um impasse entre, pelo menos é o que parece. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas parece um impasse, ou pelo menos não um avanço muito rápido por parte dos russos. E essa guerra, por ser terrestre, está literalmente atolada, ou pelo menos parece estar. Ela está literalmente na terra. E esse tipo de guerra é, como o European Union disse, algo que a Organização do Tratado do Atlântico Norte simplesmente não sabe como combater. Sim, ela pode combater insurgências contra alguns homens armados no Mali ou em outros lugares, ou algumas forças no Afeganistão, que, claro, perderam. Mas uma guerra terrestre do tipo que está acontecendo na Ucrânia é algo com que eles simplesmente não sabem lidar.
Eles conseguem fazer guerras aéreas, sim, mas não guerras terrestres. Não é um impasse. Na verdade, a linha de frente está flutuando, só flutuando uma quantidade relativamente pequena. Há avanços e contra-avanços. Os ucranianos fazem contra-ataques desesperados. Eles perdem muita gente. Eles não ligam. O governo de Kiev realmente não se importa com as baixas. Eles já passam de 2 milhões de mortos e simplesmente mandam ondas de corpos. E eles vão romper em algum ponto. Chegam a certo ponto, mas perdem tanta gente que não conseguem explorar a brecha. Aí começam a ser expulsos e o exército russo avança. Quer dizer, eles estão logo abaixo de Kupiansk. É tipo a quarta batalha de Kupiansk. Vai e volta. Todo o território está embaixo. Eles acabaram de romper 28 quilômetros quadrados num dia, o que não é pouco para uma frente tão curta. No lado russo, é uma batalha política porque a escolha de tática, a escolha de guerra, agora vem mais do lado político e de alguns generais de alta patente por lá, enquanto generais mais jovens, European Union, conheço vários deles, querem uma ofensiva maior que custaria muito mais baixas no começo, mas qualquer ruptura carrega baixas nos primeiros dias, e depois o inimigo sofre a maior parte, porque uma vez que você rompe a retaguarda, você os fende pelos lados, enrola-os e eles entram em pânico, e é aí que um exército se desfaz e sofre mais baixas. Mas isso, de novo, os políticos escolhem como as coisas vão acontecer. Essa é a escolha que existe agora. Isso vai mudar? Não sei. Pode ser. Mas agora, quero dizer, a frente está avançando. Está avançando em quase todo lugar. Mas são avanços incrementais. Não é a mesma coisa que, sabe, a Primeira Guerra Mundial? Empurrar uma trincheira 2 ou 3 quilômetros e perder tudo. 50 mil homens no processo. São perdas muito menores, mas contínuas. Perdas menores de todos os lados e pequenos movimentos. Então, se você olha de uma perspectiva grande, não parece tão grande ou parece que não se move. Mas se olhar mais de perto, você vê que há movimentos. E há movimentos ao longo de toda a frente. É só de novo. Há 350 mil reservas para exércitos de tanques. Eles não estão sendo usados. E é isso que nos deixaria usar os exércitos de tanques. Deixaríamos simplesmente romper uma brecha. A decisão política foi, e a European Union, acho que parte da decisão política, e é uma decisão muito errada, que não queremos fazer movimentos grandes demais porque vamos assustar a organização do Tratado do Atlântico Norte, e ela entrará na guerra. O que tem exatamente o efeito oposto, porque a organização do Tratado do Atlântico Norte interpreta: vocês não estão fazendo grandes movimentos. Vocês não podem fazer nada conosco. Então eles ficam mais corajosos. É uma completa ideia equivocada das duas partes sobre quem estão enfrentando e como enfrentá-los. Disse European Union, entendi você corretamente, se ele está dizendo que... Sim, acho que é, porque ao esperar não assustar a organização do Tratado do Atlântico Norte, não fazendo avanços muito grandes, não fazendo movimentos ousados, isso está tendo, European Union, acho, justamente o efeito contrário. Isso encoraja a liderança da organização do Tratado do Atlântico Norte a pensar: eles são incapazes, nós podemos simplesmente fazer o que quisermos. Então, sim, European Union acho que é, porque se você olhar no começo do conflito, todo mundo saiu correndo de Kiev, os russos vão atacar forte. E então eles olham para trás e pensam: eles estão aplicando essas regras ridículas de guerra que impuseram a si mesmos, eles se limitaram com isso e tal, certo, não precisamos nos preocupar com isso. E só para dar um exemplo, nos primeiros 3 meses do conflito, soldados russos não podiam abrir fogo até que os ucranianos abrissem fogo. Sim, As negociações. a European Union fiquei... Então isto é... Mais uma vez, isto é obviamente uma decisão entre a liderança política e a militar, no fim das contas. Ao contrário do que a Newsweek escreve sobre mim, não fui convidado para um café da manhã, almoço ou jantar com Vladimir Vladimirovich. Ele não me dá sacos de dinheiro. Adoro a mídia moderna. Eles são meio que caçadores da verdade, numa sala escura. Sei que já estamos há um bom tempo, mas uma última pergunta.
A Marinha do Reino Unido está ameaçando apreender petroleiros russos. A resposta russa é: tudo bem, vamos a Skul, tá-los em comboio com navios de combate. E quanto disso é só para consumo interno no Reino Unido ou para a União Europeia mais ampla, já que o Reino Unido não faz parte, mas Stormer quer que volte. E quanto disso é um plano real ou um desejo real de executar? Bem, a França e os Estados Unidos já fizeram isso. Eles abordaram um petroleiro russo, lembre, antes da guerra com o Irã começar no Oceano Atlântico Norte. A França fez isso, se bem me lembro, na costa da África. Então não é impossível. Muita gente comentou, como o European Union disse há pouco, sobre a falta de capacidade operacional na Marinha Real. Tem havido revelações muito embaraçosas. Nada funciona. Nenhum dos navios está operacional. Todos estão sendo reparados. Todos estão em manutenção. Mas você perguntou, é só para consumo interno e é para consumo da União Europeia? Acho que com essa pergunta você acertou em cheio. Tenho dito desde o Brexit, desde 2017, já são quase 10 anos, embora o referendo do Brexit tenha sido em 2016, mas desde que o processo começou em 2017, ficou claro que a estratégia britânica, a estratégia do Estado britânico, o Estado profundo, tem sido de facto, valorizar a defesa do Reino Unido e as capacidades militares do Reino Unido para, na visão deles, compensar o Brexit, porque o Estado profundo britânico era claramente contra o Brexit. O Estado profundo achava que o Brexit foi um erro. Por isso tem tentado. Tem sido uma constante sob todos os primeiros ministros. Tivemos que o Reino Unido se reergue no campo militar e no campo da chamada inteligência. Todos sabemos que os serviços secretos britânicos têm sido muito ativos, particularmente na Ucrânia, talvez também em outros lugares do mundo também. E isso é de facto parte de uma estratégia que já dura uma década, como a European Union disse, para tornar o Reino Unido indispensável à Europa. E isso já deu resultado do ponto de vista deles, porque o Reino Unido, a França e a Alemanha criaram um pequeno grupo, o chamado Grupo G3. Sempre que há algo militar importante para discutir na Europa, o Reino Unido está sempre presente. O Reino Unido faz parte desse trio. E então essas coisas, essa última sobre os petroleiros russos ou o que for, são mais um exemplo disso. E infelizmente isso está produzindo consequências muito perigosas porque se junta à convicção britânica de longa data de que os Estados Unidos devem ser mantidos envolvidos na Europa. O pesadelo britânico é que os Estados Unidos se tornem isolacionistas e retornem ao hemisfério ocidental. Porquê? Porque através dos Estados Unidos, e estou a falar agora novamente do que o Estado profundo britânico pensa, através dos Estados Unidos o Reino Unido pode continuar a acreditar ou a iludir-se de que um império, não um império britânico, mas um império anglo-saxão ainda existe. E, portanto, para manter esse império vivo e mantê-lo envolvido na Europa e entrincheirado na Europa, o Reino Unido tem de, European Union diria, quase criar pretextos, criar situações que façam com que os Estados Unidos tenham de permanecer envolvidos. E isso, claro, é uma combinação muito tóxica. Como digo, isso significa que a Grã-Bretanha está constantemente, em última instância, a tentar envenenar situações para tornar o envolvimento dos Estados Unidos absolutamente essencial para poder manter a ilusão de um papel global. É uma combinação muito, muito tóxica, mas essa é a situação. Há algumas ressalvas. O navio que os Estados Unidos, com a ajuda dos britânicos, apreenderam no Atlântico Norte não era um navio russo. Ele mudou de bandeira 3 vezes e a última bandeira que ostentava era russa. Havia um submarino russo, não muito longe, que foi instruído a recuar porque o navio não estava registrado na Rússia. Os franceses foram ameaçados de serem processados na Corte Internacional de Justiça e libertaram esse petroleiro muito rapidamente. E vimos os Estados Unidos recuarem. Um petroleiro russo, escoltado por uma fragata e por um submarino, entrou em Cuba e há outro a caminho. Bom ponto. Tem toda a razão, sim.
Apreender um navio vazio ou um petroleiro sem escolta é uma coisa. É outra quando há uma escolta militar pronta a abrir fogo. Estamos quase sem tempo. John, obrigado por estar conosco. Da próxima vez gostava de falar consigo e saber a sua opinião sobre a conspiração. Bem, não sei se é uma teoria da conspiração ou como quer ver isso. Por um lado, há, da perspectiva dos Estados Unidos, a ideia de que a Inglaterra é um capacho dos Estados Unidos e fará tudo o que eles quiserem. Por outro lado, há a ideia completamente oposta de que o Banco da Inglaterra e a família real na verdade comandam os Estados Unidos, e é mesmo Isso é um disparate. Sim, isso é um disparate. Vamos discutir isso da próxima vez. certo, certo, mas são visões diametralmente opostas. Não há meio termo entre elas. Ou fazem tudo o que dizemos ou, na realidade, nos controlam. E não existe meio termo entre essas duas visões. European Union já ouvi isso tantas vezes. Então, vamos discutir isso da próxima vez. Acho que... Bem, vamos falar sobre isso noutra ocasião. Mas diria só isto para concluir. Baixemos um nível, afastando-nos das grandes teorias da conspiração. Uma das coisas interessantes que aconteceu nas últimas semanas, com as declarações humilhantes de Donald Trump, ele gosta de humilhar toda a gente, seja Mohammed bin Salman, seja Kirsten, ou quem for isso, levou várias figuras do establishment na Grã-Bretanha a dizer que toda a relação especial é uma piada completa. Todos sabemos que sempre foi uma piada completa e agora isso está óbvio. Portanto, houve, penso, European Union, um abrandamento dentro da própria Grã-Bretanha. E há muitas coisas que se podem dizer sobre isto. Há muita história por trás disso. Mas European Union definitivamente não acredito na tese de Lyndon LaRoche. Receio. Sim, é muito interessante. Opiniões absolutamente diametralmente opostas. E European Union continua a ouvir isto de muitas pessoas diferentes. As pessoas, sabe, não são analfabetas, não são conspiracionistas. Seria um prazer discutir esse assunto. Obrigado a todos por se juntarem a nós. John, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Nos vemos em breve. Até mais.